obrigado a Pode, claro. querer se... Não, sabe por quê? Porque essa quebra, essa interrupção das sanções contra a Rússia irritaram ainda mais os europeus, né? Os europeus dependiam da Rússia com o gás, aí passaram a depender do Catar, aí atacam o Catar. E a última coisa que eles queriam era que Vladimir Putin tivesse dinheiro, mais dinheiro, porque se ele vai poder vender o petróleo dele com um preço de mercado, porque a gente comprava diesel dele aqui com 20% de desconto, o mundo inteiro fazia isso. Então, mas se ele pode vender o petróleo dele com preço de mercado, o cara vai fazer caixa, né? Então, eu queria te ouvir um pouco sobre o debate na Europa, entre os líderes europeus que estão entre a cruz e a caldeirinha com esse conflito, com essa estratégia de Trump. Excelente pergunta. E um prazer responder a sua pergunta, Thaís. Essa guerra, em primeiro lugar, essa é uma dessas raras guerras que tem um impacto direto na vida das pessoas e dos vários países, justamente porque afeta essa questão da energia, como a gente vem falando, né? É o contrário, por exemplo, da guerra da Ucrânia, que é uma guerra que é muito importante do ponto de vista da geopolítica, teve um impacto, por exemplo, nos fertilizantes, mas não é um impacto tão imediato. Então, por isso que todo sente muito os efeitos da guerra e sente imediatamente. Aqui na Europa, essa guerra é um tremendo problema e é uma guerra que não tem o apoio de ninguém. Nenhum governo aqui na Europa apoia essa guerra. Alguns deles, inclusive, dizem que essa guerra começou de uma forma ilegal, porque ela não tinha apoio da comunidade internacional, Estados Unidos não consultaram os seus aliados, não consultaram a OTAN. Nós estamos falando de muitos países aqui na Europa que são membros da OTAN, e eles não foram consultados. Depois, quando a coisa apertou, na questão do Estreito de Hormuz, o Donald Trump foi pedir ajuda a quem? Aos aliados da OTAN, que se recusaram a ajudar. Por quê? Pelos mesmos motivos. Se a gente considera que essa é uma guerra ilegal, se a gente quer que essa guerra acabe o mais rápido possível, nós não vamos ajudar alguém que não nos consultou, mesmo sendo aliados, antes do início da guerra. Além disso, os europeus estão vendo que essa é uma guerra, como vocês duas já colocaram, muito mal planejada. Foi uma guerra de oportunismo. Israel identificou a possibilidade de matar o líder supremo do Irã, o Ali Khamenei, e assumiu um risco de começar uma guerra que Israel quer e que o Benjamin Netanyahu quer. Os Estados Unidos resolveram entrar junto com eles sem se programar direito para essa guerra e sem consultar os seus aliados. Na Europa, isso tem muitos impactos. O primeiro deles é essa questão da energia. A energia do Catar, como você bem colocou, está substituindo o gás russo. A Europa é tão dependente do gás russo que 4 anos depois do início da guerra na Ucrânia, continua comprando o gás da Rússia, apesar de todas as sanções. Tá bom, diversificou, foi comprar mais o Oriente Médio, comprar muito mais o Catar, mas ainda depende em grande parte do gás da Rússia. Não é o mesmo com o petróleo. Petróleo eles pararam de comprar completamente e aplicaram muitas sanções. E agora vão ser forçados a comprar tanto petróleo como mais gás da Rússia com o levantamento dessas sanções americanas. Isso vai, Thaís já colocou, fortalecer o caixa do Vladimir Putin. O que ele vai fazer com isso? Ele vai tentar ganhar a guerra na Ucrânia. Ele vai apertar a guerra na Ucrânia. Ele vai investir mais na guerra. E vai reforçar também o seu caixa para outras possíveis aventuras militares em outros lugares da Europa. Esse é um grande temor dos europeus, porque você vai ter que transferir dinheiro da Europa, não para a Ucrânia, mas para a Rússia, para comprar esse petróleo, vai reforçar o caixa russo muito, porque o aumento do petróleo também é uma injeção na veia do orçamento russo e vai levar a uma pressão enorme na Ucrânia. Não por acaso os líderes europeus continuam falando Ucrânia, 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 não abandonem a Ucrânia, não podemos abandonar a Ucrânia. Mas por isso que eu fiz logo no início aqui dessa conversa essa afirmação de que a guerra no Irã afeta diretamente o bolso de todo mundo e as pessoas. Por isso que é muito mais fácil todo mundo se concentrar ali do que na Ucrânia. E os europeus estão sofrendo em todos os aspectos. Além disso, e só para concluir também, eles veem cada vez mais a OTAN enfraquecida. O que aconteceu no Irã e a recusa dos europeus de ajudarem o Donald Trump a liberar o Estreito de Hormuz, que, além de tudo, não pode ser liberado do ponto de vista militar, vai ser muito difícil fazer isso, a não ser que tenha uma ocupação de fato do Irã, porque só bombardear não vai resolver.
Com isso, com essa recusa e com a forma como o Donald Trump resolveu entrar nessa guerra, ele enfraquece a OTAN. No médio prazo, todo mundo sabe que a OTAN vai ter muitas dificuldades. Que o Donald Trump, se precisar ajudar, por exemplo, na defesa da Ucrânia, ele provavelmente não vai ajudar. Existe esse risco direto, inclusive, dele suspender a venda de armamentos para a Ucrânia ou, mais importante ainda, suspender o envio de informações de inteligência para a Ucrânia para se defender dos russos. Se isso acontecer, a Ucrânia fica numa posição muito mais fragilizada. Então, ou seja, do ponto de vista geopolítico, econômico e militar, é uma péssima guerra para a Europa e a Europa vai sair enfraquecida disso. Estados Unidos vai ter seus problemas, o presidente Donald Trump pode pagar um preço na eleição no final desse ano, mas a Europa é, sem dúvida nenhuma, uma das regiões que já não vinha muito bem, né? Já vinha meio em decadência e agora vai enfrentar todos esses desafios, como pagar as contas de energia muito mais caras, como enfrentar os russos mais endinheirados e como lidar com o principal aliado que hoje vê os europeus como traidores. E eles veem o Donald Trump também como uma figura que não dá para confiar. Então, do ponto de vista da Europa, é um péssimo cenário. Péssimo. Ainda bem que hoje é sexta-feira, e aí hoje vai dar